Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Como vocês devem estar reparando, as coisas estão meio diferentes aqui, porque quem acompanha eu e o Rafa lá no Instagram sabe que a gente se mudou há alguns meses atrás e eu tô sem estrutura para fazer os vídeos. Então na época eu tentei adiantar o máximo possível tudo que eu consegui para deixar o mais para frente possível o canal todo organizadinho do jeito que eu gosto. Só que agora, para completar, acho que uns 2 meses para frente, a gente vai ter que gravar com essa dinâmica aqui. E eu tô tentando adaptar, pelo menos para o canal não ficar sem conteúdo. Então vai ser meio que uma leitura dinâmica, os vídeos vão ser um pouco diferentes. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência e que acompanhem esse período até a gente se reorganizar do jeito que a gente gosta. Essa semana a gente vai estar vendo a edição do Calcinha Preta, que eles foram capa da revista, e a gente vai estar dando uma olhada em como é que foi o editorial. Só que antes de a gente começar, eu vou pedir o de sempre. Dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual, gente, questão capítulo 143. Bom, vamos analisar a edição do Calcinha Preta, porque não tem nome de capítulo por enquanto. Então, gente, essa edição, além no editorial, o editor falou a respeito de uma psicóloga, que eu já até comentei aqui no canal há um tempo atrás, que ela trabalhava muito com igrejas evangélicas para fazer terapia de conversão. E ele falava a respeito de possibilidade de você, onde você buscar ajuda, para você não justamente cair nas malícias de ser tratado por esse tipo de psicólogo, que na verdade deveria estar sendo caçado, que foi o que aconteceu com ela alguns anos atrás, eu acho que 2019 ou 2020, e eu até falei sobre essa notícia aqui no canal. Depois teve as cartas, que falou sobre o ensaio da edição anterior, foi um capítulo que a gente fez aqui, com o Rafael Calmo na capa, o pessoal elogiando bastante, e o pessoal falando que estava muito agradecido ainda pelas colunas do Trevisan e da coluna do ABGLT, com o Tony Reis, que ainda deixava a revista com algum conteúdo para agregar para a comunidade LGBT. No mundo G, a G falou sobre uma nota de todos têm direito a ter direitos, falando a respeito de inclusividade e respeito de pautas a respeito de minorias. E uma coisa impressionante é que nessa campanha, o cacique Raoni Metuktiri, que entrou com o Lula na posse agora, estava lá nessa matéria abordando a respeito da necessidade, né, de se tratar das prioridades de falar das minorias como das tribos indígenas. Também teve o Daniel Radcliffe falando a respeito de como ele abomina a homofobia. Ele falava que é simplesmente nojento, o animal estúpido, pessoas com a cabeça fechada que tem medo desse assunto. Outras coisas que rolaram também no mundo G foi a campanha da Dolce Gabbana, mostrando os bandos de boy padrão sarado lá que estava fazendo parte da campanha. O Danilo Gentili falando umas asneiras, coisas que ele continua fazendo até os dias de hoje, e se perguntando por que ele não pode falar esse tipo de coisa. Eu não vou nem reproduzir aqui, porque é tanta xenofobia e preconceito que ele vomitou que nem vale a pena. Também ainda no mundo G, o cantor Duncan James, cantor da boy band Blue, ele falava a respeito dele ser bissexual, que sempre se relacionou com rapazes e com garotas, e que não sentia muito orgulho e que não se envergonhava nem um pouco de falar sobre o assunto. Aí depois teve o Olho no Olho com o Trevisan, ele falando a respeito da gente repensar a parada LGBT de São Paulo, onde se falava a respeito de que existia uma reestruturação naquela época, né? Esse ano aqui era qual ano? Deixa eu ver aqui. Era o ano 2009. Então eu estava tendo uma reestruturação na parada, e apesar de ter muito policiamento, ele observava que esse policiamento não era efetivo. Ele mais via muitas vezes em alguns pontos específicos, mas onde estavam acontecendo realmente atos às vezes homofóbicos dentro da própria parada, mas não se via justamente a polícia atuando lá. Vendo que a polícia vem com problemas, como a gente pôde ver há pouco tempo atrás, há muito tempo a ser tratado dentro da instituição. E nessa reestruturação, isso a gente acabou levando a gente a pensar que a parada sofreu muito com a pandemia há pouco tempo atrás, e a gente acabou vendo que no ano passado, independente dessa dificuldade, ela conseguiu se reestruturar, tanto que na de 2022 teve um público de turistas vindo de todas as partes do mundo, né, de 1.600.000 pessoas. Então a gente vê que, independente dos problemas a serem sanados, ela consegue se reestruturar e continuar sendo forte e ajudando a gente não só para se divertir num ambiente que é importante para a gente se divertir, onde a gente se sente livre para ser nós mesmos, mas também para buscar os nossos direitos. Na coluna BGLT,
O Tony Reis, ele falou a respeito de algumas problemáticas de apresentadores de TV como o Faustão, que tem aquele estigma do passado de continuar fazendo piada a respeito de homossexuais como se não tivesse um problema, é só uma brincadeira, mas que essa brincadeira ajuda muito a reforçar o estigma de como a gente é perseguido na sociedade, entre diversas outras coisas que estavam acontecendo ao redor do mundo. Nessa edição, o Perfil fez uma entrevista com o MV Bill, que falava da importância de tratar das minorias dentro das comunidades e fora das comunidades, e através da música dele, e a importância também de o respeito de LGBTs, que é uma coisa que ele acabou tendo um certo conhecimento maior, tendo contato com LGBTs, de que a importância de ter espaço dentro do hip hop também para essas pessoas fazerem, porque não é a sexualidade de ninguém que vai definir se a pessoa tem talento ou não para fazer aquilo. Ele acha um pouco problemático, nas falas dele aqui da entrevista, misturar lutas de minorias, como tipo assim, por que não junta tudo e faz tudo? E ele tá certo, porque realmente cada minoria tem questões individuais a serem tratadas. Quando você mistura tudo, você acaba diluindo muito e acaba não tratando nada. Então, realmente, cada minoria, por mais que a gente tenha que ter o respeito, o entendimento, porque ele fala muito, não só respeito para LGBT, mas lutar contra a LGBTfobia. Então, a gente tem que entender que a gente tem que tratar de forma específica a nossa minoria, sempre olhando para o lado, para a luta do nosso irmão também, mas não misturando tudo, porque a gente tem justamente lutas distintas a serem feitas. Aí depois, outra parte aconteceu na revista, por causa do ensaio dos meninos, teve entrevista com o Calcinha Preta, onde eles falaram a respeito da repercussão, do crescimento da banda pelo Brasil, de como eles lidavam com o público, que eles têm um público muito grande LGBT, que acabou sendo que levou os meninos a posarem para a revista, que foi uma repercussão muito positiva. E uma coisa curiosa do G-Travel, justamente dessa edição, que é a primeira que eu estou gravando aqui, que a gente está morando em Londres por um tempo, é que ela era justamente sobre Londres, esse G-Travel. Tradição e vibe pulsante, assim é Londres. Ele falava a respeito de pontos turísticos para conhecer por aqui, tanto na cena LGBT, quanto pontos turísticos históricos que tem a ver com arquitetura e tudo que representa, né, ao longo da história, os pontos aqui da cidade. E agora a pergunta do Rafa. Como você se sente vendo casais gays passeando em parques aqui em Londres com os filhos e sendo tratados normalmente? Porque a gente veio de cidade pequena, né? Lá em São Paulo. A gente não vivia na grande São Paulo e eu acredito que, por exemplo, você andando pelo Ibirapuera, isso deve ser uma coisa que acontece normalmente. Mas aqui a gente vê acontecendo em qualquer lugar. Nossos primeiros dias aqui, a primeira vez que a gente foi ao parque, e ele foi assim, o mais impressionante pra gente, que rola uma sensação de tipo assim, ó, é tudo tão natural. É que não é tipo assim, casal de mãozinha dada, essas coisas. O que a gente vê muito é tipo casal casado andando com o filho, carrinho, e coisa que a gente não costuma ver isso muito no Brasil, com criança, um bando de filhos, às vezes, sabe, eles brincando no parque com o cachorro, que o povo aqui adora um cachorro. E é uma coisa realmente que é muito natural, e você vê em qualquer parte da cidade. Então realmente dá aquela sensação de que tipo, é possível acontecer isso na nossa realidade também. Partindo para o Fechação, com a Silvete Montilla, entrevistou o ator Eduardo Martini, que estava no título da matéria, movido à criação, e ele falando a respeito da experiência dele no teatro, da importância também de ter posicionamentos políticos e de tipo não criticar as pessoas por sua sexualidade. Mas, por exemplo, quando alguém está na política, é muito melhor você criticar ele pelo trabalho que ele está fazendo, que atinge diretamente a sociedade, do que o que essa pessoa está fazendo ou não dentro das quatro paredes da casa dela. E por fim, a gente acaba chegando nos ensaios, que nessa edição só teve 2 ensaios. Só teve o Lolito, que foi o Fernando Albuquerque, de 19 anos. Eu acho que esse menino ele é do Rio de Janeiro, ele tá envolvido com jiu-jitsu até os dias de hoje. Hoje eu acho que ele é bem famosinho nas redes sociais, criou conteúdo adulto por um tempo, mas hoje em dia ele é um lutador bem renomado no segmento. E também teve o ensaio principal de capa, que foi com o Reginaldo, com o Dorian e com o Denis, que eram os 3 dançarinos oficiais na época, né, do Calcinha Preta. E o ensaio deles, acho que até adicionou mais páginas na revista nessa edição, né? A revista chega a ser até bem grossa, por causa do ensaio deles foi bem longo. E bem interessante, foi bem legal o ensaio deles, tem fotos deles individuais, tem fotos separadas. E pelas redes sociais dele, vocês continuam vendo que eles não mudaram absolutamente nada. Eles ainda continuam envolvidos no mundo da dança e seguindo em frente aí com a carreira deles. E assim a gente termina mais esse capítulo.
Então, gente, eu vou precisar que vocês relevem qualquer amadorismo, barulho externo. A gente não tem local para gravar vídeo por enquanto, mas eu não quis deixar vocês na mão, porque desde que eu criei o canal, eu nunca deixei uma semana sequer o canal sem vídeo, que é o vídeo oficial do canal. Mas vocês têm acompanhado já, acho que há uns... Por agora, esse vídeo deve estar saindo em fevereiro, há uns... tô todo perdido aqui, gente. Já deve estar acompanhando há uns 2 meses já, que a gente está fazendo o antes e agora no canal, que é para mexer com um assunto que eu sempre tive um pouco de medo. Porque eu sei que muitos rapazes não gostam que lembre que eles fizeram parte da história da revista, mas eu senti uma necessidade de, agora que a gente está chegando já perto das últimas edições, de fazer esse bate-bola de como eles, da época que eles posaram e como eles estão agora, porque muitos deles estão muito ativos nas redes sociais ainda e todo mundo pode seguir eles, porque eles usam os nomes deles. Então, eu aproveitei para fazer esse antes e agora aqui no canal e eu tenho visto que vocês têm gostado, tem rolado algum engajamento. Eu preciso muito, gente, se vocês realmente estão gostando, que vocês curtam muito esses vídeos, porque só assim eles vão ser entregues para outras pessoas. E que vocês comentem a respeito, qualquer coisa, um emoji que seja, pra dizer que eles estão bonitos. Por favor, gente, não vai lá dizer, nossa, envelheceu mal, o cara tá feio pra caramba. Todo mundo vai envelhecer. A gente tem que ter esse bom senso em relação a isso, sabe? E a gente entender que não existe uma beleza a ser admirada quando a gente só é jovem. A gente tem que ressignificar essa forma de enxergar a beleza nos outros, porque existe beleza quando a gente amadurece também. Então não sejam muito cruéis nos comentários. Já tem acontecido alguns. Não me peçam as redes sociais das pessoas, porque eu não vou passar. Eu catei essas fotos há algum tempo atrás e eu fiz questão de não seguir ninguém e de não guardar a rede social de ninguém, porque justamente muitos rapazes não gostam de ser relembrados. Então eu tô tratando isso como se fosse uma coisinha muito nossa aqui dentro do canal, só pra gente matar uma curiosidade. Não é lá pra ir pra stalkear a pessoa, não é na intenção de divulgar o perfil das pessoas, que a ideia não é essa. A ideia é só matar uma curiosidade, porque a gente acompanha a história da revista e pronto, pra ficar tudo aqui dentro do próprio canal. Eu espero que vocês respeitem essa parte da minha decisão em relação a isso. Porque eu sei que, como muitos não gostam, pode acontecer às vezes de rolar strike no canal, da pessoa vir pedir para tirar o vídeo e excluir. Isso vai ser bem ruim, porque a gente vai acabar a gente não conseguindo matar a curiosidade e fazer uma brincadeira divertida aqui. Eu espero que vocês tenham gostando dessas mudanças todas que estão acontecendo em relação ao antes e depois, não em relação a isso aqui. Isso aqui eu espero que seja temporário, tá bom? E vocês continuem aqui acompanhando o canal com a gente. Antes de ir embora, só não esquece de dar um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo, se quiser trocar uma ideia lá a respeito dessa revista, porque às vezes pode ter ficado uma coisa muito superficial e queira saber mais a fundo alguma coisa. Comenta bastante, que ajuda muito a impulsionar o canal. Deixa comentário aí, compartilha, porque a gente precisa continuar, entregando esses vídeos, porque a plataforma YouTube tem cada vez mais deixando os vídeos longos de lado e tem se focado mais nessa coisa que parece mais com o TikTok, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês aqui na semana que vem. Até já já.